qual é a sensação de não fazer mais parte da CCB? Olha só, eu iria até nesse assunto mais para frente. Uhum. Mas você pode responder mais para frente. Não, mas já que ele perguntou, para ele não... Olha, eu confesso que depois que eu saí da CCB, o último dia que eu pisei na CCB foi no dia 24 de dezembro de 2019. Eu já estava querendo sair há bastante tempo, já estava... Porque eu comecei a fazer perguntas sobre a Bíblia e não tinha resposta. E quando eu perguntava, os irmãos falavam, você está querendo saber demais, você está ficando maluco. Eles falavam que as pessoas que estudavam muita Bíblia ficavam bitoladas. Aí eles falavam, você não precisa disso, a palavra vem aí. Aí eu comecei a perguntar os cooperadores. E até que na CCB, eu posso falar, eu na CCB, eu tinha muito amigo, eu era muito bem tratado pelo Ministério. Confesso que eu tinha um certo privilégio. Porque todo mundo me chamava, e na época da CCB, quem conhece a CCB sabe que na CCB é o seguinte, você só pode pregar a palavra se você tiver ministério. Tem que ser de músico para cima. Eu, como moço, eu tinha esse privilégio de pregar a palavra, e depois de casado, eu cheguei a atender culto à noite. Então, eu tinha um grande privilégio como ministério. Um grande privilégio, me tratava super bem, só que em mim, na minha alma, no meu íntimo, eu já não estava se sentindo bem. Porque eu vi que destoava totalmente da palavra de Deus, da Bíblia. A Bíblia que eles levavam, que eles botavam na... A própria Bíblia deles condenavam eles. Então, depois que eu falei com a minha esposa, ó, eu vou sair da igreja, não quero mais congregar, eu já estava congregando aos poucos. Eu só não tomei a decisão antes, porque a Gisele, como ela era organista, ela tinha o ministério dela, e ela tocava 3 vezes por semana. Toda semana ela tinha que estar lá cumprindo o ministério dela. Então, eu estava só esperando o tempo que ela começasse a querer sair também. Teve um dia que eu entrei na igreja, eu saí no dia 24 de dezembro de 2019, um mês antes, eu saí de casa decidido que eu ia me levantar e despedir da Irmandade, e eu sabia que se eu fizesse isso aí, ia dar que ninguém nunca esperava eu largar a CCB. Depois de 21 anos dentro da CCB, eu fui para a igreja naquilo na mente, por exemplo, hoje eu vou me despedir da Irmandade. Só que quando deu a hora da testemunhança para se levantar, para contar a obra, que eu ia me levantar, eu olhei para o meu lado esquerdo assim, eu vi a Gisele tocando. E ela não sabia que eu ia fazer isso. Aí eu olhei 2 vezes e pensei seriamente, vou me levantar. Eu já não estava aguentando ficar lá dentro mais, porque a palavra que saía lá de cima, como o homem estava falando, destoava totalmente do que estava na Bíblia. Totalmente. E quando começava a falar assim, Deus manda te dizer. Quando eu falava, Deus manda te dizer, eu falei, meu Deus do céu, isso é um... E eu sempre fui uma pessoa que li muita Bíblia, muita Bíblia. Então, se eu parasse para discutir a Bíblia com um cooperador, com um ancião, eu tenho certeza que eles iam me pegar a mão. Por quê? Não é que eu sabia muito, mas é porque eu lia muito e procurava entender. Uhum. Aí, nesse dia, eu falei assim, vou me levantar e me despedir da Irmandade. Só que aí eu olhei para o lado e vi a Gisele lá, e nesse dia o meu filho tinha ido com a gente também. Aí eu falei, vou ficar em paz. Eu voltei para casa, falei para a Gisele, eu vou largar a igreja. Aí eu comecei Aí eu via vários canais, igual o Mário Persona, Rubens Sodré, alguns pastores também, o Fábio. Aí eu via e cada vez mais aquela coisa de mim começava, eu já estava igual um vulcão até explodir. Aí eu falei, Gisele, hoje vai ser o último dia que eu vou congregar na CCB, que foi no dia 24 de dezembro de 2019. Nós chegamos naquele dia, ela tinha passado um processo que aconteceu com ela, mas mais para frente ela vai contar a história dela também. Mas, o Paulo César, aqui, a Sueli Vicente, Oi. a Escola de Jesus do Rio de Janeiro, ela deixou um comentário aqui, ela disse assim, acho que todas as vertentes religiosas se incomodam quando alguém questiona muito. Com certeza, porque quando você questiona, ele já sabe que, tipo assim, é como se fosse uma erva daninha, é como se fosse uma ovelha negra. Então, eles sabem que aquilo ali, eles têm que abafar aquela erva, porque se deixar crescer, é igual a formiga. Umazinha, aí 2, daqui a pouco está o formigueiro inteiro. E uma coisa que eu sempre tive na CCB, o que eu falava, as pessoas davam ouvido. Isso aí, eu sempre fui muito querido na CCB. Tem uns 2 ou 3, a meia dúzia aqui, às vezes, mas no lucro em si, o próprio ministério, eles me tratavam muito bem mesmo. Isso aí eu não posso reclamar. No meu caso, eu posso até dizer, eu era um privilegiado. Só que não adianta.
o que estava dentro de mim não batia com aquilo. Aí, voltando atrás um pouquinho, aí o dia que eu cheguei em Cavazelli, hoje nós vamos dar o basta, só que eu queria o seguinte, eu não queria sair da CCB e ficar parado, porque eu ia ficar doido, mas eu queria o quê? Arrumar um lugar para trabalhar, para servir a Deus, eu queria servir a Deus. Eu lia, mas eu queria aquilo que eu li, eu queria passar, eu queria fazer. Aí um dia, a Gisele mexendo na internet lá, aí achamos o canal do Acre, da filosofia. Aí foi até um questionamento que o meu irmão fez para ela, porque na CCB as mulheres usam véu. Sim. E a Gisele começou a ler e viu que não precisava usar véu, porque tinha uma igreja específica para que usava véu, que era a igreja de Corinto. Aí a gente viu aquela situação, o Acre até explica muito bem, mas nós já tínhamos visto outros canais falando também, na igreja de Corinto, tinha aquela situação das prostitutas, que raspavam a cabeça e tal, então para destoar, para não destoar, a gente tinha que usar o véu, e por aí vai. Aí aí o meu irmão, que também na CCB até hoje, ele falou assim, mas você acha que a mulher não deve usar o véu? Aí ele falou assim, eu acho. Aí ele ficou meio assim e tal, aí na dele, aí ela foi e achou o canal do Acre, passou para mim. Quando ela passou para mim o canal do Acre, comecei a ver, cara, eu assisti o Acre uma vez só, ali, meu coração começou a pulsar. Falei, é aqui que eu vou. Aí nós procuramos, aí entramos em contato com o Ana, depois entramos em contato com você, até que chegamos até a Filosofia X, onde eu estou hoje. Aí eu comecei a entender. Quando você começa a raciocinar com o seu cérebro, porque eu não sei nessa denominação, mas na CCB, é como quando você entra na CCB, o teu cérebro ele é arrancado de você. Porque a partir daquele momento, você não pensa pela sua cabeça, porque vai ter outros que vão pensar por você. Vai ter outros que vão... na CCB, eu estou falando porque eu vivi. Eles controlam o seu trabalho. Na CCB, eles controlam o seu casamento. Na CCB, eles controlam o que você vai comer. Só que tudo isso aí serve para a Irmandade. Depois de muito tempo, você vai pesquisar que coisa que eles passavam para a Irmandade, o Ministério não cumpria. Igual na parte da bebida. Hoje em dia, mas bebida nem pensar. E eu conheço o senhor que tem adega dentro de casa. Eles falavam que você não podia... Fala que o povo não bebia, mas ele tem, né? Bebia. Você não podia ir para a praia, mulher botar um biquíni na praia, a Gisele cansou de ir para a praia de saia comprida e short por baixo da saia dela. E eu já vi esposa de ancião de biquíni fio dental, vou falar a verdade, biquíni fio dental. Então, é que tipo assim, faz o que eu digo, faz o que eu mando, mas faz o que eu faço. Tá entendendo? Então, eu estou falando o que eu vivi. A minha vida era como se fosse uma prisão espiritual, mental. Eu vivia a minha vida. Eu saía de casa para trabalhar. Quando chegava meio-dia, assim, eu levava para casa e falei, sério, prepara que fosse dia de culto. Chegava em casa, apressado, comia, apressado. Os meus filhos chegavam dia de domingo, que era o dia, estudava a semana inteira no colégio. No começo, estava de manhã e largava à tarde. Depois, eles começavam a estudar à tarde e largava à noite. Então, os únicos dias que eles tinham para ficar em casa para descansar, dia de sábado, era o dia de dizer que tocar à noite, eles tinham que ir com a gente. E dia de domingo, que é o dia de dormir, 7 horas da manhã, eu estava acordando para ir para a reunião de jovens menores. Então, o Isaac sempre falava assim, quando eu fizer 12 anos, eu vou sair da igreja, porque eles já não aguentavam mais. Era aquela semana, era aquela rotina. E a gente achando que Deus obrigava a gente a fazer aquilo. Eu me lembro quando era época de frio, de chuva, a gente levava eles na igreja, Isaac e o Manuel pequenininho ali, no colo ali sentado, o Manuel sentava na pé da Isé, que a Isé tocava e o Isaac foi junto comigo. Aí os irmãos chegavam lá e falavam, você que está aqui hoje, você é valente, porque os que estão em casa se esvaziando na frente da televisão, lá, embaixo da coberta, vai chegar os dias difíceis, você vai ver a tua vitória. E a minha vitória nunca chegava. Nunca chegava. E muitos que estavam em casa estavam vivendo melhor do que eu. E a gente achando que servia a Deus. E meus filhos não tinham infância. Vou falar uma coisa para você, até para a gente sair com as crianças, a gente buscava a palavra primeiro. A gente falava com ele assim, semana que vem nós vamos levar você no shopping. Mas primeiro vamos buscar a palavra. Se Deus confirmar, nós vamos. Quantas das vezes Deus falava assim, às vezes na palavra o homem falava assim, não é da minha vontade. A gente chegava e cancelou.
Deus falou que não era da vontade. Então, vamos Mas ele falava diretamente para você, né, que não era da vontade? Não, porque assim, Nossa. quando você fala na igreja que você vai buscar a palavra na CCB, você vai buscar a palavra. Na minha época, a gente orava em casa e eu ia buscar a palavra. Aí, quando chegasse na hora da palavra lá, independente do que fosse, se o homem falasse assim, vai que eu sou contigo, onde você botar tua mão, põe a minha, aí confirmou. Mas se falou assim, tira tua mão, acabou. Podia fazer qualquer coisa a gente fazia. Às vezes a gente marcava para sair com as crianças para qualquer lugar. Vamos buscar a palavra primeiro. Se Deus falar que não. E quantas vezes meus filhos ficavam frustrados? Frustrado mesmo. Eu me lembro que, às vezes, para você ver, os meus patrões me davam um negócio, as coisas assim, aí a gente era ensinado, tem que orar as coisas primeiro. Se Deus botar aflição, você não faz. Quantas das vezes, meu patrão, meus filhos vêm ter um computador, já eram grandes já. Meu patrão, ele trabalha na empresa de computador, quantas vezes ele ia me dar computador, eu vou buscar a palavra primeiro, se for de Deus, eu vou pegar. E na palavra dele, falou assim, o diabo está querendo entrar na tua casa, não põe em tua mão. Eu cancelava lá, não pegava. Não pegava. Rodrigo, era uma prisão mental, espiritual, estou vendo aí, cara. Emocional, era complicado. Mas você, assim, como a gente falou na live passada, você estava na verdade relativa daquela época ali. Verdade relativa. Eu cumpria. Aí depois que você entendeu a verdade absoluta, né, você compreendeu que aquilo dali era somente uma prisão. O sistema religioso era uma prisão. É outra coisa também. É uma coisa que a gente... Paulo César. Oi, pode falar, Zé Carlos. Paulo César. Oi. É como se fosse um calabouço dentro da prisão, né? Isso aí. Agora, imagina isso para um jovem. Poxa. Você já estava se sentindo assim, um jovem, imagina. Por isso que ele estava já dizendo, seu filho, que ia sair logo. E a gente vê muitos jovens insatisfeitos no sistema, porque ele não tem um final de semana para sair, e principalmente se ele pertencer ao conjunto, for um levita. Isso, aí o negócio fica mais difícil, porque ele não pode namorar, porque ele não pode sair, ele não pode ir a uma praia. Domingo ele tem a escola dominical. De tarde ele almoça e tem que estar mais cedo possível na igreja, porque ele vai começar. Ele é que toca, ele é que dá a abertura, ele é que faz o ensaio. Para o jovem é uma coisa muito difícil. Eu via isso quando eu estava no sistema. Eles falavam comigo, poxa, a gente não pode sair, não pode, o pastor não deixa, a gente quer ir à praia, quer dar um passeio com a namorada, não pode. Realmente é um calabouço. E a CCB, pior ainda, né? Que ela aperta mais. Aí é um calabouço dentro do sistema, dentro do presídio. Eu vi também assim, que a CCB, ela não tem pastor, não é isso? O título pastor eles não têm. Não, mas aí a hierarquia ainda tem lá. O nicolaísmo, vamos dizer, o nicolaísmo predomina ainda lá, porque tem as hierarquias, né? Lá, mas não tem o título de pastor igual outras igrejas. É uma igreja também que não tem dízimo, né? Não tem dízimo. Não, mas é um dízimo, acaba sendo um dízimo camuflado, porque você é constrangido. Porque o que acontece? Quando vai fazer alguma igreja, alguma coisa assim, eles vão anunciar lá, temos que fazer a igreja no lugar tal. Então, os irmãos começam a falar, os irmãos. Então, aí o pessoal fala assim, senhor, eu não tenho nada. Irmão, um pouquinho que você dá. Poxa, e a palavra diz assim, o que a mão direita dá, a esquerda tem que saber. Aí eles ficam assim, um pouquinho que você quer dar, você pode dar aquela coisa. E acaba que você começa a ficar constrangido. Porque no local onde você congrega, ele vai jogando. Aí daqui a pouco você vê um irmão, chega lá, porque o irmão pega e dá na porta na mão do porteiro. Agora não, agora tem uma caixinha que eles colocam, mas antigamente você chegava com a tua colega, dava a mão do porteiro e falava, isso aqui é para construção. O porteiro botava num bolso, ou isso aqui é para a obra da piedade, a obra da piedade é para ajudar os pobres. Aí eu botava no outro bolso. Então, cada bolsa era aquilo. Agora não, agora tem uma caixinha, e cada caixinha tem uma abertura assim com o nome do que você vai contribuir. Você vai chegar lá e contribuir naquela parte ali. Só que a CCB começou